é isso, ou pior, né, José? É camelar nos dois turnos. Deixa eu só já chamar ele aqui e perguntar para ele se ele anda surdo ou se ele está nos ouvindo. Tudo bem, Marcelo Marceno? Como é que você está? Eu vos ouvo os dois, vos ouvo a ambos. Você viu que o Zema deu uma de Lula, né? Ele não foi no debate. E ninguém percebeu, né? Ninguém deu a melhor bola. Cara, aí é que tá, né? Ele começa a ver o quanto insignificante ele é. Agora, é o que eu sempre tenho dito, né, José? Aquilo não foi um debate, aquilo lá foi uma coisa ridícula. Ridícula, patética. A ponto do Lula na Record dá mais audiência, né, gente? Que coisa maravilhosa, né? Patético, né, velho? José, vai lá, Marcelo, o que você faria se você tivesse... Vamos falar de maneira lúdica aqui, José. Sempre ressaltando que você é o meu candidato do Rio de Janeiro. Se eu votasse lá, votaria em você. E tenho dito isso para os meus queridos aqui da rede. Pô, vou espalhar. Amanhã não vou nem dar bom dia para ninguém. Fala assim, gente, ontem à noite o Pedro Zambarda e o Marcelo Marcengo disseram que estão me apoiando. Então sai da frente, que agora ninguém me segura. Até parece, né? Mas, José, me conta uma coisa, falando sério mesmo, a pergunta que eu vou fazer é lúdica, mas falando sério. Você iria naquele debate ontem? Você iria, se fosse você um candidato? Não, de jeito nenhum. Olha só, Marcelo, quando eu tive lá com o Breno Altman, a gente fez um papo super legal no canal dele, no Opera Mundi, e essa questão estava sendo debatida na véspera, né? Ele perguntou o que eu achava. Eu falei assim, mas ele perguntou na lata o que eu achava do Lula aí para esses debates. Eu falei assim, mas nem a pau, Juvenal, nem a pau. Não existe paridade de armas. Seria um falso debate. Seria a mesma coisa que você entregar um par de luvas para alguém que tem nanismo, para um anão, e entregar um par de luvas para o Mike Tyson, e você dizer assim, olha só, as armas são iguais. Vocês agora estão com as mesmas luvas. A luta vai ser equilibrada. Vamos ao ringue, acione o sininho. Não é assim. Você tem 6 candidatos, 5, 6 candidatos que estão no campo da direita. Você tem um candidato que é o candidato da racionalidade, do humanismo, do progressismo. Não tem, assim, seria uma burrice qualquer tipo de estrategista dizer não vá, presidente. Vá, porque a democracia é feita de debate. Sim, a democracia é feita de debate. Mas nós nunca teríamos um debate nessas circunstâncias. É uma coisa tão desequilibrada, porque nós que trabalhamos com comunicação, nós sabemos, porque nós fazemos isso quase que diariamente. Rebater uma mentira que é contada em 10 segundos, isso custa para a gente, às vezes, 30 minutos, 1 hora, e às vezes a gente gastando esse tempo todo, a gente não consegue apagar a mentira que foi contada. Agora, você imagina uma pessoa como o presidente Lula, foco de uma série de ataques, ser atacado por 4, 5, e no meio disso, ataques de pessoas sem escrúpulos. Como é que a pessoa escapa de uma coisa dessa? Então, seria uma coisa anacrônica. Então, até o Breno Altman falou assim, mas você acha que isso não pegaria e mancharia muito o perfil político do presidente Lula, não ir num debate? Falei assim, olha, Breno, nós temos que ser pragmáticos, nós não estamos num convento, nós não estamos no mosteiro, nós não estamos lidando com gente decente, nós não estamos lidando com gente que tem moral, que tem ética, não, nós estamos lidando com uma série de abutres. E se a gente quiser pegar assim, uma imagem lúdica, né, é como se a gente estivesse jogando xadrez, uma pessoa do lado de cá respeitando as regras e do lado de lá 5 pombos. 5 pombos que iam ficar derrubando as peças, fazendo cocô em cima do tabuleiro, voando e ainda dando uma cocosada na sua cabeça e ainda dando tchauzinho. Eu tô no jogo, mas eu caguei na sua cabeça. Não dá. Então é o seguinte, esquece, eu acho. E eu acho o seguinte, que não tem ninguém no Brasil hoje, do operário até uma pessoa que tem um poder econômico lá em cima e tal, que uma pergunta assim muito simplória, até abstraindo os personagens. Cara, se você tem uma pessoa, vamos pensar o seguinte, eleição para escolher o Papa, ou eleição para escolher, vamos imaginar que pudesse ser escolhido o rei da Inglaterra.
6 de um lado com uma posição e um do outro lado com outra posição. Você acha que tem que ter esse debate? A pessoa, para acreditar que, a não ser que as regras fossem o seguinte, aí a gente poderia até negociar, se o pessoal da campanha dissesse o seguinte, olha, aqui só tem 2 campos, tem o campo da esquerda e o campo da direita. Então é o seguinte, 30 minutos para o Lula e 30 minutos para o restante para eles se dividirem. Aí é legal. É que nem quando acontece no parlamento. Todos os candidatos nanicos, né, José? Até ficar um número igual de esquerda e direita. Pronto. Porque é o seguinte, aí acontece que nem no parlamento, quando a liderança de um partido, de um bloco, vai falar, ele tem 3 minutos. Aí o outro vai falar, tem 3 minutos. Se eles quiserem dividir o tempo, eles dividam. Mas aí você tem o mínimo de equilíbrio nas posições políticas em confronto. Só que esse tipo de regra ninguém ia topar. Ninguém ia topar José, fazer. Olha só, o que eu acho. Em primeiro lugar, eu quero só ressaltar aquele negócio que foi uma coisa. Não só o debate foi ridículo, como o Eduardo Oineg, ou o Eduardo Boineg, ele fez o seguinte. Ele fez lá um editorial deles dizendo assim. Jesus amado, o Oineg fez isso mesmo. Você viu? Não vi, eu tô perguntando. Eu tô perguntando. É que ele fez assim, ó. Você votaria num cara que não aparece no debate? Como que você vai acreditar que na hora ele vai fazer? Será que ele esqueceu que tem eu um vou cara votar que já no é Renan presidente? Santos, Oineg. É isso mesmo que eu vou fazer, né? Claro. Idiota. Será que ele esqueceu que tem um cara que já é presidente, que foi presidente 2 vezes, que todo mundo sabe, gostando ou não gostando dele, o que ele vai fazer? Tão ridícula a nossa imprensa. Agora, eu quero dizer o seguinte, José. Você deveria, e eu tenho certeza que será, porque com a verve que você tem e a capacidade elucidativa que você naturalmente tem, você vai ser líder do governo na Câmara, cara. Você vai. Você não vai? Você vai, vão te chamar. Se não te chamarem, eu vou mandar chamar. Não, mas você vai. Sim. Muito obrigado. Olha, é o seguinte, o Pedro estava falando há pouco, né? Olha, Marcelo, eu não tenho essa ambição, assim, no bom sentido, né? De chegar a entrar no ônibus agora e já tentar pegar uma janelinha. Mas eu sou o cara que senta lá no fundo do ônibus e junta a maior galera e tocamos o maior rebor. Exatamente. Não, José, então, veja, pode ser que me chame, sabe. Pode ser que me chame. Se não chamarem, deveriam chamar, de verdade. Porque, veja, é claro que a gente sabe que muitos dos colegas, você e tantos outros influenciadores de esquerda, se conseguirem chegar lá, claro que de repente até vai rolar uma ciumeira no pessoal da velha guarda. Vai rolar. Então não tenha dúvida que talvez isso atrapalhe um pouquinho. Mas com o tempo, José, é uma questão de renovação, meramente. De renovação de discurso, porque esses caras estão muito enferrujados. E você traz essa boa nova que todos nós levamos juntos, mas você será o nosso porta-voz da boa nova. Então eu não tenho dúvida, eu estou falando sinceramente mesmo, não tenho dúvida que se não chamarem, passará algum tempo, vão trocar o líder e vão colocar você. Porque não há dúvida que você seria o mais capacitado. Como dizia a vovó, a palavra tem poder. Espero que as suas palavras, elas... Inclusive, tem um negócio engraçado, gente. Pedro, você me chama aqui, você aguenta, tá? Porque você me chama, eu vou interferindo aqui na conversa. Não, José, a gente vai ficar aqui até às 11, se o papo estiver bom, a gente vai até meia-noite, vamos embora. Tem um negócio interessante pra caramba, é o seguinte, né? Eu leio os comentários das pessoas que estão no meu portal. E aí, quando surgiu o meu número, 4.000, que tá ali, aliás, está aqui, número 4.000, olha aí. Portal, José 4.000. Aliás, tem uma história muito engraçada que aconteceu ontem, que eu vou contar para vocês. Primeiro vou contar o 4.000. Aí escreveu para mim um numerólogo. Aí o cara ele dissecou o poder do número 4.000. Né? Ele falou do peso que representa o número 4 e que representa 3 vezes o 0 junto com 4. Eu não vou discutir com o numerólogo, né? Mas ele falou que esse número aí é um número poderoso. Pô, fiquei super contente, falei, pô, que legal. Ele falou, esse número entra na mente das pessoas, o número 4.000. E eu tenho brincado com as pessoas, Lula tetra e professor José 4.000. Então, já estou fazendo minha história aí. Mas aconteceu o seguinte,
Ontem eu fui dar uma caminhada na Feira da Glória, aqui no Rio de Janeiro, que está um ambiente super interessante, assim, uma multidão, um negócio muito interessante. Aí muita gente panfletando lá. Uma característica interessante, só parlamentar de esquerda, né? Porque o público, teoricamente, é um público mais descolado, mas é uma multidão, então é um lugar muito legal, muito gostoso. E aí eu encontrei lá com o Bandeira de Mello. Quem é o Bandeira de Mello? É o deputado federal que foi eleito pelo PSB do Rio de Janeiro. Só que o Bandeira de Mello, ele saiu do PSB uma semana antes da janela partidária. Ele foi para o PV, né? E aí o número que ele se elegeu na eleição passada foi exatamente o número 4.000, que foi o número que eu peguei. E aí eu encontro com ele na feira, aí eu estava com um amigo, né? Eu falei assim, rapaz, eu vou passar ali, eu não vou aguentar. Eu tenho que falar com o Bandeira. E o Bandeira, ele foi presidente do Flamengo, né? Tinha muita gente do Flamengo lá perto dele, enfim, né? Ele teve votação enorme da massa flamenguista e tal. E eu cheguei para ele e falei assim, o Bandeira, olha só, rapaz, eu entrei para o PSB porque eu falei assim, puxa, vou entrar para o PSB, que o Bandeira está lá, ele vai ter voto pra caramba da torcida do Flamengo, e eu pego uma beirada e entro junto com ele. Aí você saiu, Bandeira, que sacanagem, pô. Ele falou, mas aí ele falou das circunstâncias que levaram ele a sair do partido, ele foi para o PV, né, Partido Verde. E aí eu falei, sabe o que está acontecendo, Bandeira? Eu estou dizendo que para muitas pessoas que esse número aqui, ó, que eu herdei, se as pessoas votarem nele, estão votando muito bem. Aí ele ficou assim meio... Ele achou assim meio capciosa, né? Falou, tem gente que está dizendo que quer votar em você e está dizendo que vai votar 4.000, que agora é meu número. Ele falou, não acredito. Falei, se você tiver muito eleitor com Alzheimer, que votou no 4.000 lá atrás pensando que é você, eu vou pegar uma beirada aí. Eu acho que ele até ficou um pouco preocupado com essa história. Mas a eleição tem que ser esperto, né? Essa é a questão. Não, e esse tipo de número redondo assim, os caras têm briga de foice para pegar. Sempre assim, né, cara? Os caras o número mais pedido, o número que estava assim, mais em disputa no partido era o número 40-40. Que é um número que a repetição o 40-40. Como assim, no PSOL, eu acho que o mais cobiçado é o 50-50. Né? No PT deve ser o 13-13, né? Imagino eu, né? Esse é cabalístico, com certeza. Eu sei que em São Paulo, por exemplo, em alguns lugares, o PL, que é número 22, o número 22-22 é um número também disputado também, um negócio assim que o Tiririca, ele perdeu o número 22-22 para o Eduardo Bananinha, que tomou o número dele. Ele foi eleito com o número 22, mas o Dudu Bananinha entrou e falou, não, agora sai fora, esse número é meu. E aí o Tiririca, inclusive, ele saiu de São Paulo, ele vai disputar a eleição a deputado federal pelo estado do Ceará. Não sei como é que vai ser a performance dele lá, não, porque o estado do Ceará, enfim, não Deus sei se vai... Deus ajude e não consiga, né? Porque, pelo amor de Deus... Mas o negócio aí, o pior é o seguinte, o estado do Ceará tem o Tiririca e o Raspa Foreves, né? Então o Raspa Foreves vai disputar a eleição a deputado federal, de repente eu me elegendo, vou ter que enfrentar o Raspa Foreves lá. Que baixo, né? Eu queria, Pedro, você quer perguntar? Porque eu queria perguntar um negócio que me... Fica à vontade, Marcelo, vai lá. Você sabe que hoje eu estava assistindo, nem sei o que eu estava assistindo, mas, porra, uma coisa tem me afligido, sabe? Eu queria saber a opinião de vocês. Eu já sei, lembrei. Eu estava assistindo a sabatina do Haddad no UOL, tá? Cara, eu continuo achando o seguinte, o PT deveria, porque eles insistiram de colocar o Haddad para concorrer, cara, deveriam ter colocado a Simone Tebet no lugar do Haddad para o governo de São Paulo e o Haddad para o Senado. Cara, não vai rolar, o Haddad não vai ganhar. Eu adoro Haddad, não há o que falar, catedrático, mestre e catedrático, mas, cara, não vai rolar. O que vocês acham? Será que dá tempo de trocar ainda? Olha, já que eu citei frases bíblicas aqui,
eu poderia dizer para vocês o seguinte: estranhos são os caminhos do Senhor. Porque é o seguinte, e no caso aí, né, a gente pode até fazer uma brincadeira, né? Estranhos são os caminhos do senhor Luiz Inácio, né? Que foi o que certamente bateu o martelo em cima dessa história. Eu lembro, pode ser que eu esteja enganado, mas que o Haddad não queria sair candidato a nada, né? Eu acho que rolou uma coisa assim. O Haddad, ele sabe... Ele queria tocar a campanha do Lula, acho que era essa a história. Ele sabe que isso é uma tarefa muito complicada, ele já passou por isso, e ele, como justamente o Marcelo citou, ele é um cara educado, é um cara civilizado, é um cara assim... Ele, para entrar na baixaria bolsonarista, ele é um cara que teria que se violentar muito. Esse é um problema para nós do campo progressista. Por exemplo, se a gente tivesse aqui um cara de direita para debater, um Nicolas Ferreira da Vida, um Gustavo Gaia, um Alan dos Santos, enfim, olha, a gente está arriscado perder sempre o debate com esses caras. Por quê? Porque eles vão o tempo todo, eles vão chocar a gente. O único cara que eu vi ultimamente, e aí é o seguinte, eu tenho que tirar o chapéu para ele, que foi um cara que não tomou rasteira num debate de direita, foi o Regis Tadeu, que pegou o Pablo Marçal e amassou o Marçal de um tal jeito que o Marçal até hoje está querendo pegar a placa do caminhão que atropelou ele. Foi a melhor entrevista do Pablo Marçal nos últimos tempos, porque ele só precisa fazer uma única pergunta. A gente não pode esquecer disso. O que ele fez com o Boulos não foi um desvio de caráter, não foi um deslize. Ele cometeu em sequência crimes. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!